Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Roberta Dutra, sou terapeuta de alma, especializada em registros acásticos e reprogramação. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do Reconectar, um projeto que eu estou iniciando para trazer você para o centro, para que você possa encontrar aí, ouvir de novo a sua alma. Então, de onde veio esse projeto? De onde eu vim? Quem não sabe muito da minha história? A intuição sempre foi algo que tocou, que me tocou muito fortemente, que mudou o rumo da minha vida em vários momentos. E eu vim desse estado de inconsciência, de desafios, de somatizações, como a maioria das pessoas. Nós estamos aqui presos, né, nessa realidade e às vezes a dor, o desconforto vem nos tirar, vem tentar nos despertar desse sono profundo da inconsciência e da ilusão que nós vivemos aqui. E comigo não foi diferente. Eu tive que passar por várias situações de dor e de sofrimento, de perda, de doença, para poder encontrar esse novo lugar de saber que eu estou aqui, mas eu não estou mais aprisionada. E é nesse lugar de um estado de consciência mais elevado que eu quero te ajudar a chegar. A gente sempre fala que quando a gente contrata um guia, a gente vai contratar alguém que já foi naquele lugar, que conhece os caminhos, que vai te levar com segurança. Pois é, eu quero ser tua guia nessa jornada, tá? Eu vou falar um pouquinho da maior queixa que eu recebo aqui nesse local de atendimento. Então, eu atendo homens e mulheres, mas a maior queixa que eu recebo, principalmente das mulheres, é com relação ao cansaço, com relação aos excessos. Muitas delas chegam aqui tão exaustas que deitam nessa maca e apagam e começam a roncar, literalmente. E por que isso? Porque a gente está vivendo num excesso, a gente está vivendo nessa exaustão. E além de toda essa exaustão, nós temos também uma angústia dentro da gente, uma voz falando que nós não somos suficientes, que a gente não está dando conta, que tem alguém melhor do que a gente, que é melhor desistir, né? Então, a famosa voz ali do sabotador, da síndrome da impostora, né? Então, muitas delas relatam isso para mim. Então, esse meu lado investigativo, virginiano, que busca respostas o tempo todo, que não aceita um não, que não aceita que algo não tem solução, então está sempre buscando respostas, eu fui me perguntando, né, o que que eu podia fazer para atingir o maior número de pessoas? Como que eu podia fazer uma entrega possível para a maioria dessas mulheres? Por quê? Muitas delas estão tão cansadas, sobrecarregadas, que chegam para mim e falam: Roberta, eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento mais longo ou para chegar num outro ponto com você. Quando eu tiver tempo, eu venho. Quando eu tiver dinheiro, eu venho. E aí, eu sempre falo, gente, se você tá doente, você vai no médico, e eles passam um remédio, e fala assim, ai, doutor, então agora eu não vou poder tomar esse remédio porque eu não tenho tempo nem dinheiro. Mas quando eu estiver melhor, eu tomo. Quando você estiver melhor, você não precisa do remédio. Você precisa do remédio agora. Então, o convite é esse. Como que eu posso fazer algo que seja totalmente possível para você, totalmente viável no seu dia a dia, com toda a loucura que eu sei que você está vivendo, tá? Vou falar aqui um pouquinho, de algumas verdades que você pode saber, mas ainda não consegue viver, tá? Primeira verdade é o seguinte: o seu tempo é seu, sua vida é sua. Mas quanto do seu tempo você usa para você, para aquilo que realmente você quer? Então percebe como que a gente está totalmente amarrada, aprisionada, nós somos programadas, né? Eu estou falando no feminino porque, em geral, essa é uma programação do feminino, gente, independente do corpo físico, tá? Então, o feminino é programado e até assim, a energia feminina é essa mesmo, né? Para servir, para cuidar, para conectar, para olhar para o outro. E o problema é esse feminino adoecido. A gente está tão programada a só receber se a gente está servindo, que a gente vai criando essa dependência. Então, o que a gente chama de amor, na verdade, pode ser só carência e dependência. Então, dá uma percebida, vamos fazer uma primeira pausa aqui. Olha para a sua vida e percebe o quanto do seu tempo você gasta com você, o quanto você faz para o outro e não faz para você. E eu não tô falando disso porque eu sou diferente de vocês, não, tá? Às vezes eu tenho que parar e falar assim: nossa, eu preciso que alguém trate de mim, que alguém cuide de mim do jeito que eu cuido dos outros.
Então, para o feminino é muito mais fácil cuidar do outro do que cuidar de si. E se manter por muito tempo nesse estado de carência faz com que a gente viva extremamente adoecidas. Nós estamos sempre assim em falta, como se fosse assim uma abstinência do próprio amor. Eu brinco com as clientes aqui, às vezes eu pego um potinho de bala e falo assim: olha, você tá com seu potinho cheio, e aí você dá para todo mundo, chega no final você tá sem, você tá exaurida. Então, quem é que vai te devolver? Normalmente você dá e não recebe de volta, né? Então, a gente tem, além da síndrome da servidora, a gente tem a da mulher maravilha também, né? A gente acha que a gente nunca vai chegar no fundo desse poço. Só que a gente não percebe que a gente está no fundo desse poço faz tempo, tá? Então, isso que deveria ser sagrado, o nosso servir, a energia feminina, a terra, o alimento, o parir, o nutrir, o ser portal. Então, isso que deveria ter o maior valor do mundo, no nosso sistema, não tem. Então, o ponto aqui é a gente conseguir desconectar desses programas para poder parar de alimentar um sistema que está nos adoecendo, adoecendo a todas nós, as nossas mulheres e nossos filhos estão sendo criados dentro desse sistema adoecido, tá? Então, se a gente olhar para o mundo agora, as pessoas estão totalmente, a grande maioria, né? Desnorteada, adoecida, viciada. Já falar de vício daqui a pouco, tá? E eu estava conversando com uma amiga alguns dias atrás e ela falando para mim, mas Rô, então o reconectar vai ser esse processo que você vai usar ali 5 minutos do seu dia para poder fazer a prática. Isso. Ok, então você vai fazer 5 minutos de prática e depois você pode meditar ou fazer alguma outra coisa. Vamos supor que você gaste 10 minutos. E ela falou: olha, normalmente as pessoas falam que não tem 10 minutos. Isso é verdade? Então, uma outra verdade aqui, né? Tudo com relação ao tempo. O tempo, gente, ele é uma das grandes falácias, né? Que a gente tem que nos aprisiona aqui no sistema. Não tem o tempo do relógio. Nós estamos aprisionados naqueles ponteiros, né? Então você não tem 10 minutos para fazer algo para você, para respirar, para se conectar, mas fica quanto tempo? Rolando feed, ou vendo story das outras pessoas, ou às vezes assim, você vai descansar e precisa de mais tempo, acorda já cansada porque tá sempre nesse estado de excesso, é uma exaustão que não passa. É algo que parece que não é o quanto você dorme, é o quanto você consegue ali realmente se nutrir, mas estamos não conseguindo fazer isso, tá? Então, o tempo, ele tem essa característica aqui em terceira dimensão. Eu não quero aprofundar muito, mas vamos falar que terceira dimensão, corpo físico, tá? Por quê? Se eu pensar na mente, se eu pensar no sonho, quando a gente está em desdobramento, dormindo, a gente não pode fazer qualquer coisa, a gente voa, a gente se transforma em outras coisas, tá certo? Por quê? A gente vai para o passado, vai para o futuro, porque o tempo só é linear aqui na terceira dimensão. Porém, nós somos seres de quinta dimensão. Nós somos seres multidimensionais, vivendo essa experiência terrena. Então, na experiência terrena, a sensação que a gente tem é essa sensação de aprisionamento, de cansaço, de peso. Por quê? A gente não está conseguindo se conectar com a nossa parte que é livre. E a gente vai falar daqui a pouco sobre liberdade, tá? Então, como é que eu vou conseguir ouvir a minha intuição? Com tanto barulho e tanto excesso, tanto ruído interno e externo. Percebe? Eu venho falando de intuição desde 2021, né? A intuição sempre foi para mim aquela porta de, opa, peraí. Me tirou de várias enrascadas, me preparou para situações difíceis que eu tinha que viver e que se eu não soubesse que era aquele caminho, eu ia dar para trás, né? Eu ia me desesperar ou eu podia cair num poço sem fundo, tá certo? Então, assim, montei um curso chamado Despertar da Intuição em 2021. E nesse começo do Despertar da Intuição, então eu falo que o Reconectar ele é um aprimoramento do Despertar da Intuição. Então, nesse começo, eu era muito mental, eu sempre fui muito mental, eu precisava saber o porquê das coisas, como professora, explicar isso também, né? Então, eu trouxe muita informação. Na verdade, quando a gente trabalha com a informação e o racional, a gente está
abrindo essa porta do masculino. Então, o feminino é o sentir e o masculino é o pensar, planejar, né, estruturar. Então, a nossa sociedade ela é baseada na energia masculina. Você vê que as mulheres que são valorizadas, que são vistas como ok, né, para a sociedade, são aquelas que têm características masculinas, que não choram, que dão conta. E o nosso feminino ferido dentro da gente? Entende? Então, e as nossas crianças que a gente já cria, falam, não, você não pode sentir, você não pode chorar. Agora, a gente está começando esse processo, sabe? Essa reparação histórica, mas ainda precisamos trabalhar bastante com isso. Então, esse primeiro projeto da intuição, eu fiz vários. Nossa, era um PDF enorme, né? Um conteúdo enorme, escrito, com muita pesquisa, com muita informação e encontros ao vivo. Depois eu fiz um segundo movimento em 2023, gravei e coloquei na Hotmart. E aí já foi um processo totalmente intuitivo. Eu tinha ali o que eu queria trabalhar, e quando eu ia gravar as aulas, saía totalmente diferente. Eu via que eu estava canalizando uma nova coisa. Eu falei, ah, tudo bem, então, ok, vai ficar assim. Mas eu ainda entreguei esses PDFs, esse conteúdo eu diminuí, mas entreguei ainda um conteúdo teórico, digamos assim. Só que agora o momento é totalmente outro, né? Essas redes sociais, né, o uso de telas, fez com que a gente perdesse a capacidade de ler, de focar, de buscar algo que vai realmente nos levar para um outro patamar. A gente fica ali o tempo todo consumindo conteúdos curtos e pequenos que só pela dopamina, né? Então, só pelo vício mesmo, né? Falei que ia falar de vício. Então, a dopamina, a distração, a gente sente como se fosse um cansaço, um descanso daquele nosso excesso. Porém, é, na verdade, uma droga, né? Então, você vê que a palavra usuário ela é usada para duas coisas, para drogas e para internet, redes sociais, tá? Por quê? Porque vicia da mesma forma. Teu cérebro vai sempre correr e buscar. Essa gratificação rápida, né? Então, aqueles conteúdos maiores, né? Vídeos maiores, ou livros, ou algum estudo que vai realmente te levar para um outro patamar, você não consegue fazer. Eu tô ali gastando tempo que não, com coisas que não vão me levar a lugar nenhum, aí um curso ou uma coisa que eu preciso fazer para minha formação, ou que vai me trazer um conhecimento, uma melhora, ou que vai me formar para que eu possa trabalhar, ganhar dinheiro, chegar no outro patamar, eu não consigo fazer. Então, o que que eu entendi? Que eu tinha que fazer esse conteúdo reduzido ao mínimo, minimalista, para não ter essa desculpa. Ou hoje não é nem desculpa mesmo, tá? A gente já tá adoecido no ponto que realmente a pessoa não consegue, não é má vontade. Tenho amigas que falam para mim, Rô, eu não consigo me concentrar em vídeos longos. Ok, então vamos fazer eles mais curtos, né? Só que essa diminuição que eu fiz, ela foi tão drástica, né? Que não vai ter como. A gente vai fazer e a gente vai conseguir fazer nesse tempo, vai conseguir fazer nessa forma minimalista, tá? Então, quando a gente fala sobre gerenciamento de tempo, sobre técnicas e tudo mais, a gente acaba até se perdendo na quantidade. Eu sou uma. Então, vamos fazer os Pomodoro, vamos usar um Eisenhower, vamos fazer técnica XYZ, meditações, mil meditações, pranayamas, mil pranayamas. Então, eu falei, não, eu também preciso disso. Eu preciso escolher. Então, eu vou escolher esse um e fazer. Fiz uma mentoria há pouco tempo, né, de high ticket, a professora falava, você vai escolher a técnica e vai usar ela 6 meses. E a coceira de mudar? Pois é isso. A gente vai, eu vou dar uma técnica para você. Eu vou dar um caminho para você. Para quê? Para você não se perder. E tudo que eu estou falando, ou tudo que eu vou falar, né, na aula, no encontro, né, inicial, pode ser que você vire para mim e fale assim, mas Roberta, eu já sei disso tudo. E eu vou perguntar, então, você sabe, mas você pratica? Saber, gente, não é sabedoria, né? Conhecer o caminho não é trilhar o caminho. Eu sei o que eu preciso comer que me faz bem. Eu não como o que me faz mal. Todo mundo sabe o que fazer. Então, meu convite não é para te dizer o que fazer, é para fazer com você, né? Então, fazer esse detox, fazer esse reequilíbrio, reencontrar esse caminho para dentro, tá? E outra coisa que a gente vai ter, que vai ser muito legal e que vai te ajudar muito, vai ser o grupo. Então, vamos pensar, principalmente mulheres, né? Você quer fazer uma viagem.
E aí você fala, cara, mas não tem ninguém para ir comigo? Eu vou sozinha? Muitas até desistem, ah, se for para sozinha, eu não vou. Aí eu vou fazer compra, ai, mas eu vou sozinha? Nós estamos aprendendo, sim, mulheres a caminhar sozinha, mas ainda não é a maioria. A gente prefere ir junto, porque a gente se sente mais segura, tá? Então, esse grupo que vai se formar, que está se formando, né? Eu estou reagrupando, na verdade, fiz vários trabalhos com grupos o ano passado, esse ano foi um projeto curto, né, da Jornada da Carência e Consciência, que eu fiz ali 4 encontros, e agora eu estou reagrupando. Por quê? 2016, né, não vou dar muitos spoilers, mas eu vou voltar a trabalhar com grupos. Quero fazer encontros presenciais e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer agora é como se fosse um preparo, tá? Para 2026. Então, se eu me preparo agora, quando chegar lá, eu já estou com o caminho, eu já estou pronta para entrar. Ao passo que se eu não faço nada agora, quando chegar lá na frente, pô, ainda tem que voltar um pouquinho para trás, porque a turma já está mais para frente. Então, esse é o convite, tá? Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês e eu quero que vocês pode até fechar o olho um pouquinho, respirar e pensar. Imagina que você tem um pedido para fazer para o gênio da lâmpada. Você pode pedir o que você quiser. O que você pediria? Se você pudesse mudar qualquer coisa na sua vida, se você tivesse só um pedido, qual seria? Você pode pausar o vídeo, você pode pensar, depois assistir de novo, ok? Mas o que eu percebo, né, que a maioria das pessoas que veem as queixas aqui comigo, por mais que a gente pode camuflar de outras formas, ah, eu queria ter dinheiro, eu queria viajar, eu queria. Gente, o que está por trás de tudo isso é a liberdade. Na verdade, é uma liberdade que grita dentro da gente. É como se a nossa essência, aprisionada na nossa personagem, em quem nós achamos que somos, né? Então, quem eu sou, quem eu fui, nada disso é real, né? Quem eu sou em essência é real, mas a partir do momento que eu consigo manifestar, né? Então, o que eu penso, os meus medos, os traumas, as heranças, as crenças herdadas, né? Funcionam como uma prisão para a essência. Eu não consigo fazer ou viver aquilo que eu sinto dentro de mim, que é possível ou que eu gostaria. Então, você está vivendo a vida que você gostaria? Você está fazendo o que você tem vontade? Você tem liberdade de começar algo novo, ou de se entregar, ou de confiar? Percebe? Então, a liberdade que a gente busca é uma liberdade de escolha. Muitas pessoas falam para mim, ah, eu queria trabalhar menos, queria ter mais equilíbrio ali, né? Porque a gente está aqui só para trabalhar? Muita gente está, né? Ou queria não precisar trabalhar. E aí eu pergunto, se você não precisasse trabalhar, vamos supor que você tivesse renda financeira para não precisar trabalhar, o que que você faria? Muita gente vai falar, eu ia só viajar, só ficar de boa, mas isso também ia causar um desconforto. Então, eu percebo que esse desconforto, né, essa voz que grita dentro da gente, ela não tem só a ver com dinheiro, não. E quando você tem dinheiro, às vezes é até mais difícil, tá? Eu tô falando porque eu atendo pessoas. A falta, né, a carência, ela ainda meio que te direciona. O que a gente busca é falar assim, então eu vou fazer pelo menos algo que eu goste, algo que me traga prazer, né? Então tá faltando isso, tá faltando o prazer de estar, o prazer de viver. Mas só descansar ou só dormir, será que é isso? Então, o que você faria? O que você gosta tanto de fazer que você faria mesmo que fosse de graça? Tá? Essa é a pergunta. E essa liberdade, como que você gostaria de usá-la? Às vezes a prisão, ela não é só o trabalho, o excesso de trabalho, né? Não só o lado profissional, mas também a casa, a família, o que ou quem depende de você estar doando energia o tempo todo. Eu percebo aqui na minha casa que eu construí uma casa grande, confortável, fiz uma baita de uma reforma. E aí meus filhos cresceram e aí uns já não moram aqui e eu vejo que isso demanda um esforço. Se eu pudesse escolher hoje, eu ia escolher uma casa bem menor. Eu ia querer ter um espaço de plantas maior, mas a casa eu queria que fosse menor, que fosse minimalista, para ser mais fácil, para eu não perder tempo com isso, para eu ter mais liberdade, para poder ler, para poder brincar, para poder viajar, para poder conversar. O meu trabalho é prazeroso para mim porque eu faço o que eu gosto, né? Então, esse meu dom primordial.
5, que é o da fala, da comunicação, ele vai sentir a vontade confortável quando está se comunicando, quando tem uma outra pessoa com quem eu estou me conectando através da fala. Percebe? Então, e dom primordial é uma outra coisa, tá, gente? Se vocês não fizeram leitura de alma ainda, não fizeram o realinhamento, me chama, vamos saber quais são os seus dons, tá? Para saber o que que é que você veio fazer e que pode estar destoando com aquilo que você está fazendo. Às vezes a gente escolhe o que fazer de acordo com quanto a gente vai ganhar com aquilo. E aí a gente ganha o dinheiro, mas não fica feliz. Estou falando por experiência aqui, própria e dos clientes também, tá? Então, o ser livre, ele passa por um processo desafiador de escolha e de desapegar quem a gente acha que é e de desapegar da necessidade de agradar o outro e quebrar, baixar as barreiras, as resistências internas dos programas, tanto mentais quanto emocionais, que a gente carrega e que tudo isso pesa, tá? Então, a comparação que eu faço é como se você fosse para a escola e você tem a sua mochila com todos os cadernos de todas as matérias ali. Se você tem um tempinho de manhã para poder olhar na programação e ver quais cadernos que você vai precisar, você não precisa carregar tanto peso, entende? Então, ao invés de você carregar 12 cadernos, você vai carregar 3, 4 ou 5 daquele dia. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente está carregando tudo, todo esse peso, porque a gente não tem esse tempo de parar e fazer, dar uma olhadinha nessa programação. Então, os 5 minutos diários que eu estou propondo aqui é justamente essa pausa para tirar o peso antes de você sair carregando ele dia após dia, causando essa exaustão, essa falta, essa perda energética. E essa perda energética, ela vai impactar todas as áreas da sua vida. Você vai impactar no profissional, no financeiro, nos relacionamentos, na saúde, ok? Só para a gente falar do básico, ok? Então vamos lá. Como é que vai ser esse desafio? O primeiro encontro, dia 26/11, tá? À noite, ao vivo, pelo Zoom. Roberta, não consigo. Você vai pegar a gravação e vai fazer do mesmo jeito. Então, eu vou fazer uma ativação de GPS com vocês, tá? E vou explicar, vou entregar ali o PDF com a programação. PDFzinho, tá, gente? Com a programação, como é que vai ser feito todo o processo, tá? Porque eu prometi que quem entrasse no primeiro encontro, valor super acessível, tá? E fala, Rô, não preciso de você. Tenho aqui o cronograma, faço sozinho. Beleza, vai lá, tá? Então, quem já tá num nível assim de autoconhecimento e autocontrole e acha que dá conta, bora lá. Mas se não der conta, depois vai ter que voltar e fazer o resto, né? Vamos lá. Então, o que que é ativar o GPS? Imagina que você quer fazer uma viagem, mas você não sabe para onde. Você sai do lugar, né? Você não vai ficar andando sem saber para onde ir, né? O primeiro ponto é decidir onde você quer chegar. Então, você coloca ali no seu aplicativo qual é o destino que você almeja, ok? E aí, você vai ver que tem várias rotas possíveis para você chegar. Então, você pode ir no caminho mais curto de A a B, ou você pode ficar dando volta, voltar para trás. Cada vez que você dá um desvio, ele recalcula, recalcula. Você pode chegar nesse lugar num tempo rápido, num médio ou nunca chegar. Concorda comigo? Então, o primeiro ponto é ativar o GPS e aí a gente vai fazer o caminho, ok? Então, o caminho que a gente vai fazer juntas é 21 dias de desafio, tá? Então, desafio reconectar. Por que desafio? Porque você vai fazer algo diferente. E toda vez que a gente vai fazer algo diferente, sobe uma resistência. Por quê? O ego, a mente, quer que você fique exatamente onde você está. Porque aqui é seguro, porque aqui você já conhece. Pode não ser confortável. A zona de conforto não é confortável, mas é teoricamente seguro. Você não tem nada a perder, você já está acostumado ali. Então, se eu quero ir além, eu vou ter que lidar ou aceitar esse desconforto e fazer assim mesmo, tá? Então, 21 dias é o mínimo para criar um mini hábito de implementação, ok? 21 dias. E o que que vai acontecer nesses 21 dias? Cada dia você vai receber um áudio de 5 minutos, tá? Nesse áudio, eu vou passar uma, uma micro tarefa para você. Nós vamos parar para perceber, tá? Então, vai ter ferramentas que vão durante todo o pilar, né? Pilar para todo o desafio que vai ser a respiração, o pranayama e a meditação, tá?
vão ter também intenções. Eu vou usar a palavra oração, mas quem não gostar da palavra oração pode trocar. Na verdade, são comandos de proteção, comandos de ativação, comandos de conexão, tá? Só para você entender, quando a gente ora, a gente ativa o sétimo chakra, que é a conexão com a nossa parte divina. A gente sai da mente física. Se você está orando, você já está automaticamente se ligando a algo maior do que você, né? Então a gente se conecta primeiramente com isso. Eu sei que existe uma força maior. Não importa o nome, não importa a forma. Não estamos falando de religião. Estamos falando de espiritualidade que todos nós temos. Se você não tem uma essência, você não está vivo aqui. Percebe? Quando a gente deixa essa existência, a gente continua, mas esse é para um outro momento. A gente está ativando aqui o sétimo chakra, que é de conexão. Tanto que a maioria das pessoas, olha só, mãozinha no coração e olha para cima. Por quê? Ativo, poder eletromagnético. E aí eu manifesto, tá? Então existem esses comandos, então tem ali, que eu vou apresentar no primeiro encontro, tá? Quais as ferramentas que você vai usar nos 21 dias. E nos 21 dias vai ser 5 minutos. Ouve o áudio e aquilo já vai ativando em você, você já vai entrar num processo de autopercepção daquilo. Então, basicamente assim, hoje você vai olhar para isso. Ponto. Ok? Talvez não tenha nem 5 minutos, tá, gente? Nem todos os áudios vão ter 5 minutos. E o que que eu vou dar de apoio? Porque nós precisamos de apoio. Lembra que eu falei? Estamos juntas, vamos arrumar um grupo, para você saber que você tem esse compromisso consigo mesma e com o outro. Te ajuda muito quando você tem o desafio, justamente assim, ai, alguém está me esperando, ai, eu vou estar junto. Isso dá uma baita motivação, ajuda a chegar até o final. Então, a gente vai ter mais dois encontros. Um deles, eu vou fazer a limpeza de crenças mentais, tá? Então, a gente vai trabalhar com o campo mental. Então, a gente vai trabalhar com a ferramenta de Theta Healing para fazer troca de crenças, né? É, perceber quais são as crenças que você quer substituir e fazer a troca. Fechou? Então, além da gente ter um pilar que a gente vai seguir pro resto da vida, se Deus quiser. Sabe assim, mudança de hábito? Cara, eu aprendi que quando eu respiro de manhã, minha energia flui e eu me dou bem. Por que que eu vou parar de fazer uma respiração consciente de manhã? Então, a ideia é que você pegue ferramentas simples, fáceis, rápidas, que você possa levar para o resto da sua existência, tá? Ferramentas super necessárias e práticas, sustentáveis, possíveis, ok? E aí nós vamos fazer no segundo encontro, que seria o segundo depois, terceiro, na verdade, né? Os dois além do primeiro, que vai ser o início de tudo. A gente vai trabalhar com o campo mental. Então, a gente vai olhar para as dores da alma e identificar qual a nossa principal dor e fazer uma ativação de matriz de alma, ok? É uma limpeza energética profunda, ok? Eu tô pensando em trazer até umas outras ferramentas que eu tô fazendo, começando a fazer teste agora, mas enfim. E aí a gente vai ter essa liberação, essa permissão emocional de ir além, ok? Então a gente está ultimamente muito na cabeça e a cabeça presa, né? E a cabeça com esses excessos, e a cabeça precisando da dopamina e o cérebro pirando. E para esvaziar essa cabeça, para desconectar do excesso aqui, começar a sentir, começar a entrar na conexão com masculino e feminino, equilibrar aqui, né, masculino e feminino, a gente vai usar todas essas ferramentas. Tudo bem? Então lembra que sentir é do feminino e o pensar é do masculino. Então vamos pensar. Se eu tiver só o masculino, eu falo, eu vou fazer isso desse jeito e pronto, acabou. E aí começa no meio do rolê, não tá dando certo. Ou vai acontecer alguma coisa, a tua intuição fala, mas e se eu mudar isso daqui? Não, porque. Então, se eu ficar só na cabeça, eu vou dar o quê? Cabeçada, não é isso que a gente fala? Fica só ali, repetindo, repetindo, repetindo até dar certo. Sendo que a intuição vai fazer um caminho mais suave. Assim, ó, peraí, vamos sentar aqui e esperar, porque daqui a pouco vai dar certo, né? Mas o masculino tá lá batendo a cabeça enquanto o feminino tá sentadinho ali, poupando a sua energia, descansando, se cuidando, fazendo uma outra coisa, se divertindo. Percebe? Então, liberar esse processo criativo, porque o criar, né, ó, carregar a vida é do feminino. Então, afim, gente, de incorporar esse poder que, eu vou dizer, não é maior nem menor, melhor ou pior, mas complementar, e que vai
potencializar a sua vida? Então, você gostaria de viver com mais leveza? Você gostaria de ter tempo para você? Você gostaria de deixar de fazer coisas que estão te incomodando? Você gostaria de dizer não para pessoas ou situações que não te fazem mais bem, sem sentir culpa? Você gostaria que o lado de fora fosse mais equilibrado, mais justo, mais fácil? Então, a gente vai ter que mudar do lado de dentro. Nós estamos ancorando essa mudança aqui. Então, o convite é para você trazer esse conhecimento, colocar ele em prática junto comigo, porque eu vou te contar. 2026 vai ser um ano, como diz minha amiga, babadeiro. E quem não tiver preparado vai sambar legalzinho. Já estamos sambando, né, gente? Já tem muita gente sambando. Mas a gente pode sambar de uma forma divertida, de uma forma possível e ajudar todo esse movimento que já está acontecendo, já está acontecendo. Então, veio para mim essa semana muito forte, né? Essa frase, já está acontecendo, o movimento já está rodando. Você vem? Ah, você vem? Chama as amigas. Então, estou aqui para chamar vocês. Eu fiz essa live no Instagram ontem e, por algum motivo, não ficou gravado, deu pau, enfim. E nós fizemos uma ativação de quebra de correntes. E eu fiquei meditando hoje de manhã, pensando, eu falei, nossa, será que não ficou gravado porque isso não é para todos? Será que nem todo mundo está preparado para quebrar essas correntes? Então eu não vou fazer aqui nessa gravação a quebra de correntes. Quem quiser vai me perguntar como fazer isso depois, tá bom? Ou eu libero, de repente, para quem entrar no Reconectar. Talvez nem tudo é para todos, ok? Na verdade, mas às vezes algumas pessoas estão com a programação um pouco mais, estão um pouco mais apegadas, sabe? À ilusão e ao ego. Então imagina assim, que eu vou, mesmo uma fruta que eu vou pegar no pé, tá? Então eu vou comer uma fruta só que a que tá madura, tá boazinha, tiro a casca com facilidade, tá docinha, tá gostosa. Aquelas que estão verdes, vão precisar de mais tempo. Então talvez seja essa a separação. Então, consulta aí dentro de você. Já está madura? Já está pronta? Ou ainda está verdinha? Não tem nenhum erro, tá? Não tem nenhum erro. A gente não vai falar para uma planta, para uma fruta, que ela é melhor ou pior do que a outra, porque ela está verde ou madura, ok? Cada um tem o seu tempo. Então, o convite é esse, para de uma forma minimalista, sustentável, você aprender a direcionar a sua energia. A gente vai começar a fazer magia, ter a intenção e ter a energia para poder manifestar o que você deseja, o que você veio fazer, começar a viver a vida que você veio fazer. A gente vai falar muito sobre presença, sobre essência, sobre viver bem. Então, esse novo ciclo, ele não é sobre sacrifício, ele é sobre presença. Então, a gente precisa aprender como é trabalhar, como é descansar, como é sintonizar com essa presença, tá? E a última coisa, eu falei que ia trazer umas verdades que doem, né? É, Você provavelmente já subiu aí as suas barreiras mentais, seus programas, dizendo, eu não posso, eu não quero, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui para fazer, né? E eu quero que você imagine que amanhã você adoeça, ou sofra um acidente, ou morra. Possível, não é possível, gente? Quem tá vivo, né? Tá correndo risco. Então imagina que amanhã você não vai poder estar fazendo tudo o que você faz porque teve algum impedimento. E a minha pergunta é: quem vai fazer o que você estava fazendo? Alguém vai morrer porque você não está fazendo o que você está fazendo? Só se você for médico, enfim. Mas mesmo assim, acho que alguém vai, né? Estão entendendo? Então é mais ou menos isso. Tudo que você acha que você tem que fazer, que você não consegue sair da rodinha de hamster, se você adoecer amanhã, vai ficar sem fazer, ou alguém vai fazer, e ninguém vai morrer por causa disso. Então, se eu não sou tão insubstituível, não é você como pessoa, nós somos insubstituíveis no sentido de sermos únicos, ok? Mas se aquele trabalho que te aprisiona, seja ele em casa, ou para a família, ou trabalho fora, que não permite que você se conecte com você mesmo, que você viva uma vida mais prazerosa e leve. Se tudo isso que você faz te aprisiona, é, você acha que é insubstituível? Pensa um pouquinho. Eu acho que não é.
tá bom? Como que eu faço para me inscrever, Roberta? Quero entrar agora! Agora! Então tá, tem um formulário, ele tá na minha bio do Instagram, mas eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Ai, não achei, não consegui. Manda uma DM, manda um recado no meu WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp aqui também. Comenta algum post, você me acha. Roberto, preciso me inscrever, preciso entrar, tá bom? Convite feito, ok? Só quero te lembrar mais uma coisa: nada vai mudar se você não mudar. Se você não mudar os seus programas e o que você vibra, você acha que o ano que vem vai ser melhor? Desculpa, não vai. Então, vem com a gente, vamos nos preparar para esse novo ano, colocar uma intenção. Estamos ainda em lua nova em Escorpião, tá? A penúltima lua nova do ano em Escorpião. Vamos no fundo desse poço, no fundo das nossas emoções, né? Para poder voltar para cima com essa força de transformação, de transmutação energética que Escorpião vem trazer para gente, ok? Beijo para todo mundo. Ficou bem mais curtinho que a outra. Vai dar bom e é só me chamar. Semana que vem a gente está iniciando o Reconectar. 21 dias para você se encontrar com você mesmo e retomar a sua energia que foi roubada, que foi sequestrada e retomar o seu poder pessoal. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Ah, outra coisa. Ficou até o final? Dá um like aqui, compartilha, manda para quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Tudo bem? Beijo e até o próximo vídeo.